Diz assim, acompanhe comigo. Eleva meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E você vai deixar aberto também, nós vamos ver daqui a pouco, o primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 28. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. A nossa vida, ela é guiada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não tem como ser cristão e não ter conhecimento da palavra de Deus. E existem algumas regras que nós utilizamos quando vamos estudar a Bíblia. Entre elas, uma delas, e muito importante, é que a gente não pode tirar um texto do seu contexto e dar uma interpretação pessoal para aquele texto. Quando a gente faz isso, a gente acaba criando ideias que não são verdadeiras. A gente acaba não respeitando o momento em que o texto foi escrito e a circunstância em que o texto foi escrito. A gente vem de um período da igreja muito conturbado. Igreja de Cristo. Quando a gente fala de igreja, eu não estou falando só do ministério apostólico A Esperança, mas da igreja de Cristo espalhada em todo o Brasil e em todo o planeta. Por quê? Alguns anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, houve um crescimento espantoso no Brasil do Evangelho. E isso chamou a atenção, inclusive, da Igreja Católica. E a Igreja Católica, na intenção de frear o crescimento da Igreja Evangélica no Brasil, os cultos, as missas que são praticadas, realizadas pela Igreja Católica, acabaram começando a se parecer muito com o culto que a Igreja Evangélica presta. Exemplo, se você for pesquisar há 30 anos atrás, uma Igreja Católica não cantava os cânticos que os evangélicos cantam. Você nunca vai ouvir uma igreja evangélica cantando um cântico da Igreja Católica. Porque quando a gente vai fazer uma análise estrutural dessa canção, a letra não bate com a fé que nós professamos. Mas volta e meia você vai passar em frente a uma igreja católica, onde ela está realizando uma missa ou um culto, e você vai ouvir um cântico sendo cantado na Igreja Católica, que é um cântico cristão evangélico. Inclusive, os cultos deles começaram a se parecer muito com os cultos evangélicos. Exemplo, nos cultos da Igreja Católica também tem o dom de línguas. Nos cultos da Igreja Católica também tem revelações. E essa foi uma forma, uma estratégia que a Igreja Católica teve para frear o crescimento da Igreja Evangélica no Brasil. Só que eu acho que quando a gente faz uma análise do crescimento da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, eu acredito que isso não modificou, não alterou
o crescimento da igreja evangélica. Só que a gente está vivendo um período, uma época, em que a igreja de Cristo parece que ela perdeu a sua essência de ser igreja, de ser o corpo de Cristo na terra, e começou a ser um movimento que atrai muita gente, por sinal, porque eu, Carlos, nunca vi um período, uma época da igreja na terra, de crentes tão vazios de Deus. Você consegue entender isso? Você carrega o nome de alguém que é cheio de Deus, mas você é vazio de Deus. Sabe por que você é vazio de Deus? Porque você não tem conhecimento da palavra de Deus. Você quer ver alguns conceitos errados dentro da igreja evangélica? Há algumas igrejas evangélicas que, quando o culto começa, na liturgia do culto, eles dispensam mais tempo para o louvor do que para a palavra. Eu mesmo já disse aqui na nossa igreja que, quando nós subirmos ao encontro de Cristo, o louvor é algo que vai continuar no céu, isso é fato. Mas no culto que nós prestamos a Deus, aqui nesse momento, o momento mais importante do culto é a exposição da palavra. E quando a gente observa que uma igreja, ela dispensa muito tempo para o louvor e menos tempo para a palavra, é porque normalmente os pregadores daquela igreja não têm conhecimento da palavra de Deus. Então é mais fácil você ocupar o tempo do culto com o louvor, com a música, do que com a pregação, porque chega uma hora que aquele que está pregando fica chato ouvir aquela pessoa, porque falta a ele conhecimento da palavra de Deus. E conhecimento a gente só adquire estudando a palavra de Deus, gastando tempo lendo a palavra de Deus. É bom quando nós participamos de um culto e o louvor, ele é agradável, o louvor, ele mexe com o nosso coração. Parece que a gente sai do nosso corpo e a gente vai ao encontro de Deus e a gente tem alguns momentos de como será a eternidade diante de Deus. Só que o louvor, ele não gera mudança nas pessoas. O que gera mudança nas pessoas é o conhecimento da palavra de Deus. Mas não é o conhecimento da palavra de Deus quando você lê a palavra de Deus e acha que sabe, que está entendendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque um erro muito comum hoje, e eu já vi isso acontecer, é que tem pregadores, tem pastores, tem estudiosos da palavra de Deus que extraem um texto da Bíblia e dizem: não, mas Deus está me revelando isso. E quando a gente estuda a hermenêutica, a exegese, a gente entende o seguinte, que não tem como você pegar um texto da palavra de Deus e achar que Deus pode te revelar alguma coisa em cima daquele texto que não está escrito no texto. Consegue entender isso? A gente vive um período de cristãos vazios de Deus, porque se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, você é alguém vazio de Deus. E como identificar alguém que não tem conhecimento da palavra de Deus? É alguém que não tem mudança na sua vida. É fácil saber quando você não gasta tempo em casa lendo a palavra, estudando a palavra de Deus, porque a tua vida nunca muda. Como que eu identifico que a minha vida não está mudando? É a tua personalidade. A nossa personalidade na trajetória do nosso conhecimento com Deus, do nosso envolvimento com Deus, ela tem que ser subjugada à palavra. Como? Se a gente fosse fazer uma análise de cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite, a psicologia, ela diz o seguinte, que entre os seres humanos existem 4 tipos de temperamentos: o temperamento sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático.
O que é ser alguém colérico? É uma pessoa que perde a linha rapidamente numa situação adversa. É alguém que não tem controle das suas próprias emoções e acaba fazendo ou falando aquilo que não se deve fazer ou falar. Porque no momento complicado, qual é a melhor ação para alguém que é cheio de Deus? Ir junto com a galera, ou frear, parar, deixar a situação passar e depois tentar resolver o problema. Quando as pessoas, no calor do momento de uma discussão, acabam falando aquilo que não deveriam falar e acabam complicando ainda mais a situação, aí depois você fala: eu não devia ter falado aquilo. Quando as pessoas têm razão, mas por causa da forma que ela fala, perde a razão, porque ela acaba sendo grossa e ignorante. Quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, sabe o que acontece? Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas características da sua personalidade de quando você disse sim a Jesus pela primeira vez na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente vive um período de crente, de cristãos, que todo mundo é apaixonado pela música, pelo louvor, porque acha que no culto que a gente presta a Deus, o louvor é mais importante do que a palavra, mas nunca foi. Porque está escrito: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ontem nós estávamos aqui estudando a Bíblia, como que Cristo venceu Satanás, cantando um cântico de adoração, de exaltação. Satanás veio até ele: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Aí Jesus diz para ele: também está escrito na palavra que nem só de pão viverá o homem. Não tem como vencer as tentações do dia a dia sem ter conhecimento da palavra de Deus, e só se adquire conhecimento gastando tempo com a palavra. Ser cristão não é viver uma moda, não é viver um momento, um vento intempestuoso que passa e te carrega, querido. É convicção, é fé em algo que transcende o natural. Mas a gente vive um momento de crentes vazios de Deus, porque quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, você é vazio de Deus. Porque estar aqui, pular, bater palma e cantar não quer dizer que você é cheio de Deus. Ser cheio de Deus é quando você conhece a palavra, é quando a palavra ela impregna a sua vida, ela transforma a tua vida, ela modifica a tua vida, a tua história, a história da tua família, da tua casa, das tuas gerações. Aí talvez você pergunte: Carlos, por que você está falando isso? A maioria das pessoas que leem esse texto que nós acabamos de ler, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. A maioria das pessoas, quando lê esse texto, fazem uma afirmação. Com certeza, se nós formos analisar a estrutura do texto, você vai chegar à conclusão que quando o autor desse salmo escreve o salmo, ele não escreve aleatoriamente, porque na vida do crente, na vida daqueles que têm o envolvimento com Deus, nada acontece aleatoriamente, tudo tem um porquê. Só que esse
eles não tinham. As situações, ter conhecimento da palavra de Deus é ter o dom mais importante de todos. Qual é o dom mais importante de todos? Falar em línguas. Não, nunca foi. O que a Bíblia fala do falar em línguas? Se tem intérprete entre vós, fale em línguas. Mas se não há intérprete, cale-se, fale consigo mesmo. Porque aquele que fala em línguas, só o Espírito de Deus entende. Aí a gente participa de um culto, parece um culto que ninguém entende nada. Todo mundo falando em língua, todo mundo pulando, dançando. O dom mais importante de todos não é o dom da cura, não é o dom da palavra de conhecimento, não é o dom da fé, não é o dom da operação de milagres. O dom mais importante de todos é o dom de discernimento de espíritos. Mas ninguém pede esse dom. Sabe por quê? Porque ter o dom de discernimento de espírito não te coloca no holofote. Agora, falar em línguas, caraca, aquele irmão é cheio de Deus, cara. Ele passa o culto todinho falando em línguas. Na época deles, eles não sabiam que muitos dos problemas que eles enfrentavam no dia a dia nascia no mundo espiritual. Hoje nós sabemos. Isso diz respeito à nossa vida fora da igreja e à nossa vida dentro da igreja. Por quê? Paulo escreve: pode até parecer que a tua luta é contra o teu irmão, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra seres espirituais que agem nas regiões celestiais. Aí muitas das vezes você está enfrentando um problema, aí você diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Só que quando você vai estudar a palavra de Deus, o salmista ele não está fazendo uma afirmação. O salmista está dizendo: eleva os meus olhos para o monte. Aí ele faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? O salmista está enfrentando uma situação complicada na vida dele. Mas por que o salmista disse isso? Porque quando você vai ler o primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 28, Deus usa um profeta para dizer o seguinte: porque o rei da Síria disse que eu não sou um Deus de montes, eu darei a vitória a vocês no monte. O problema é que nós, na maioria das vezes, achamos que quando os problemas chegam, o que nós temos que fazer é irmos para tentar resolver o problema sem antes convidar Deus para a situação. E quando essas coisas acontecem, a gente quebra a cara. Dar a Deus o senhorio da tua vida, dar a Ele, fazer dele aquele que manda em você, ter o conhecimento dele, é entender que antes de você tomar qualquer tipo de decisão, antes de você agir em qualquer situação, a primeira atitude que alguém cheio de Deus, que pelo menos supostamente cheio de Deus, tem que fazer, o que é? Consultar a Deus. Por mais simples que seja. Aí o que é que acontece quando nós, ao invés de convidar a Deus, de pedir a ajuda de Deus, agimos por conta própria? Quebramos a cara. Quebramos a cara. E qual é a promessa que Deus faz para aqueles que consultam a eles? Quer ver só? O maior de todos os reis de Israel, de todos eles, quem foi? Davi. Não teve na história de Israel um rei como Davi. Todas as vezes que Davi perdeu uma batalha,
Davi perdeu uma batalha, ele não consultou a Deus antes de ir para a batalha. Ele foi por conta própria. Não tem aquele momento que você se acha o cara. Vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza absoluta. Meu filho foi fazer a prova para motorista. Meu filho dirige. Quando meu filho sai comigo dirigindo, às vezes está chuviscando, não está chovendo, está chuviscando. Aí eu falo assim, cara, liga o limpador. Aí meu filho fala, não precisa, dá para ver. Aí uma dica para quem está tirando carteira, hein? Eu falo, cara, faz assim, porque assim que é o certo, não precisa. Aí ele foi fazer a prova de motorista. Eu falei assim, filho, deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi na minha vida. Por mais que a gente saiba, a gente tem que se julgar insuficiente. A gente não pode acreditar em nós mesmos, porque em algum momento nós podemos falhar. Ora a Deus, peça ajuda a Deus. Peça para Ele te lembrar os detalhes, para você não errar. Só que jovem é complicado, né? Jovem tem uma fase da vida que ele acha que sabe tudo, que não precisa dos pais. E constantemente, tanto o pastor Alexandre como o pastor Ney falam aqui, tem dois tipos de sábios na vida. Dois. O maior de todos os sábios é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas a maioria dos sábios acabam aprendendo com seus próprios erros. Só que se você parar e pensar, cara, isso aqui já aconteceu com ele, por que eu vou por esse caminho? Se eu já sei qual é o resultado do caminho, o que vai acontecer no final do caminho? Exemplo, a gente tem aqui um número de jovens que está crescendo muito na nossa igreja. O que a maioria dos nossos jovens aqui querem, o que é? Namorar. Verdade ou mentira? E os rapazes, na hora de namorar, fazem promessas, prometem mundos e fundos. As meninas, na hora de namorar, elas escolhem os rapazes com cara, ele é bonitinho. Tem que ser bonitinho, né? Tem que ser bonitinho, né? Imagina o blogueiro, sabe? Nós vamos chegar lá, segura tu aí. Aí você olha para a beleza. Mas o cara, no dia a dia dele, o sujeito acorda 1h da tarde, 2h da tarde. O que aquele cara está na vida? Tu vai casar com um bonitinho, vai passar fome. Porque ele é bonitinho. Quando na verdade você deveria escolher quem? O que estuda. Pô, cara, mas ele não é bonitinho. Só que ele tem o quê? Olha o Hélio jogando direitinho, não sei pra quem. Só que o cara deveria fazer o quê? Quando você vai escolher alguém, você deve escolher alguém que tem o quê? Foco na vida, que sabe o que quer. O cara estudioso, o cara que é focado. Aí na experiência do meu filho, eu falei para o meu filho assim, cara, antes de você fazer a prova, ora a Deus, pede para Deus te lembrar o que você tem que fazer, filho. Não confie em você. Aí meu filho saiu de casa 4h da manhã. Tem noção de quem quer sair de casa 4h da manhã para fazer treino lá no percurso? Aí me ligou depois, pai, fui reprovado. Eu falei, você está brincando? Não, pai, fui reprovado. Eu falei, beleza, depois conversa. Aí fui conversar com ele, por que você foi reprovado, cara? Pô, pai, não estava chovendo não, estava só chuviscando. Aí quando eu entrei no carro, a desgraçada da moça me perguntou se estava tudo bem. Aí eu falei, o que você respondeu? Eu falei que estava. Aí eu entrei no carro, pai, é 3 minutos para fazer baliza. Pai, fiz em 1 minuto e meio. Eu falei, caraca, tirou onde, cara? Saí da baliza. Pai, eu acho que ela pegou implicância comigo. Ela me perguntou de novo, tá tudo bem?
Aí eu falei, tá tudo bem. Saiu. E eu falei, e aí? Opa, ela falou que eu fiquei reprovado porque eu não liguei o limpador. Eu falei, tá vendo? Quantas vezes eu falei pra você, cara, liga o limpador, mano. E você falava o quê? Tá pra ver. Eu falei, e agora, filho? Falei, ó, eu paguei, agora te vira, dá teu jeito, parceiro, não quero saber de nada não, hein? Moral da história, e eu não sou desse tipo de pai que dá mole para filho, ficou um mês sem dinheiro, sem R$1 meu. Falei, quanto é que é a prova? Pô, pai, queria nem me falar, não tem? Quando o erro é tão grande, a dor é grande, o filho não quer nem falar, pô, pai, quanto que é, cara? Não, pai, eu vou ter que pagar 450. Eu falei, caraca, doeu, irmão. R$450 por um erro. Por quê? Porque jovem tem a mania de achar que ele é autossuficiente, que as nossas experiências não servem para vocês. Só que a maioria das nossas experiências, elas são oriundas de erros que nós cometemos no passado, cara. É só você parar para pensar. Aí você está enfrentando uma situação complicada na vida, aí você diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Senhor, não precisa se meter no meu problema, porque eu consigo resolver. Você se julga autossuficiente, você é capaz de resolver o problema. Aí o problema que muitas das vezes é pequenininho, fica enorme. E quando nós confiamos no Senhor, como o salmista fez? O salmista, ele escreve o seguinte: numa situação muito complicada da vida, porque um rei muito poderoso, mais poderoso do que o meu rei, essa era a história enfrentada naquele momento por Israel. A Síria era uma potência muito maior do que Israel, muito mais preparada para a guerra do que Israel. Aí o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Você sabe o que é tosquenejar? Quem acertar, eu pago uma caixa de bombom. O que é tosquenejar? Ninguém sabe, porque a maioria não sabe nem que tem dicionário. Você já viu alguém sentado no culto? De vez em quando isso acontece comigo. Tosquenejar. Já até tiraram foto minha aqui no culto desse jeito. Você está sentado no culto, mas você está tão cansado, que você fica assim, ó. Quem já passou por isso aqui? Tosquenejar é cochilar. Só que em um cochilo, a desgraça pode ser enorme. Aí o salmista escreve: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vai guardar o meu pé, ele não tosquenejará. Ou seja, Deus não perderá um único segundo da tua vida. Nada acontecerá na sua vida sem que Deus perceba o que está acontecendo. Só que para isso você precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus. Porque o que traz mudança, o que traz transformação é o conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho um amigo no nosso grupo de estudos que o cara é chato, irmãos. O cara é chato, eu amo o Sidney, mas o Sidney é chato. O Sidney, ele não gosta do Bolsonaro. E a gente no grupo, a gente bate muito nele, todo mundo do grupo. No nosso grupo são 12 pessoas. Não é que a gente gosta do Bolsonaro, é que o Bolsonaro, ele defende ideais certos. Mas eu me lembro de uma frase do pai do Sidney que me marcou. O pai do Sidney falava assim para mim: Carlinhos, o saber não ocupa espaço. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui ontem no estudo dos jovens,
Talvez você pense que você pode alcançar um grau de conhecimento com Deus que você vai chegar à seguinte conclusão: cara, estou top, já conheço tudo sobre Deus. Não existe isso. Sabe por quê? Porque Deus é surpreendente. Deus, ele pode te surpreender todos os dias, a todo momento. Sabe o que acontece na nossa vida quando nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus? O problema é que nós estamos vivendo esse período da igreja de crentes vazios de Deus, porque a gente não gasta tempo lendo, estudando. A oração, ela é importante demais, mas quando você tem conhecimento da palavra, porque o que adianta você orar se você não sabe aquilo que você tem que falar? Se você não sabe os seus direitos, você vai falar coisas aleatórias. Agora, quando você tem um conhecimento, você vai saber o que Deus preparou para você aqui hoje na terra. Só que não tem como usufruir do melhor de Deus sem ter esse conhecimento de Deus. Essa foi a proposta que Deus fez a Israel: se você guardar a minha lei, tudo isso de bom vai vir sobre a tua vida. Só que a gente gasta tempo com tudo, com tudo. Aí eu vou ser obrigado a ser pesado nas palavras. Como é que você consegue ser um obreiro na casa de Deus, ser um diácono, ser uma diaconisa? Aí você consegue gastar, por exemplo, 1 hora, 2 horas vendo um filme, vendo uma série, mas você não consegue ler um único capítulo da palavra de Deus. Cara, putz, é chato ler a Bíblia, meu irmão. Parece que tem um troço, você pensando, né? Que eu começo a ler, o sono vem na minha cabeça, começa a me dominar, e eu começo a ficar com sono. Aí você para na frente da televisão para ver um filme, para ver uma novela, para ver uma série. Cara, você nem pisca, tá maluco, vou piscar nada, se eu piscar vou perder o que vai acontecer, rapaz. Você já percebeu que aquilo que te afasta de Deus é fácil fazer? E aquilo que te aproxima de Deus é difícil fazer? Sabe por que tem um monte de crente dentro da igreja, como foi dito ontem, que já deveria estar comendo um alimento sólido, continua no mingau? Porque não amadurece. Não amadurece. Não amadurece. Quando a gente não amadurece, a gente não consegue administrar os problemas. Ao invés de ser resposta para as situações, você se torna problema, você gera problema. Crente maduro, ele só consegue trazer solução, querido. Pô, peraí, não, que isso? Eu já falei aqui que a igreja, ela é perfeita, cheia das suas imperfeições, porque o projeto de Deus, igreja, caramba, não tem como comparar. A questão é que a igreja é cheia de pessoas, e entre nós temos aqueles que são esquentadinhos, aqueles que são mais calmos. A gente tem aqueles, sabe o que? Não deveria ser assim, mas é. Ao invés de você apagar a fogueira, tu joga lenha na fogueira, cara. Eu e o Mateus estamos nos pegando. Vou dar uma coça nele porque eu sou mais preparado. Ao invés de Léo chegar, pô, Carlos, calma aí. Pô, Mateus, para com esse negócio. Aí Léo fala, Mateus, é verdade, eu vi o Carlos falando de você, irmão. Sabe por quê? Porque a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, porque na palavra de Deus está escrito o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
você é alguém que gera confusão, você não é filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, você tem que ser um pacificador. Sabe o que é ser pacificador? Aquele que gera paz. Mas sabe por que você não sabe disso? Porque você não lê, porque você não estuda. A gente precisa voltar a se apaixonar pela palavra de Deus, porque sem conhecimento da palavra não há mudança. Antes de Cristo, você era o cara mais envolvido com prostituição. Piscava para você, tu estava lá. Mas você conhece Cristo. O que tem que acontecer na tua vida? Você muda, você transforma. Você diz não para o pecado. Você vence a si mesmo. Aí talvez você diga a carne, mas na palavra está escrito que a carne é fraca. E o que vem antes da carne é fraca? Na verdade, o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o nosso Espírito está pronto. Sabe por quê? Porque nós somos morada de Deus. Uma coisa é você cantar, pode vir fazer morada. Outra coisa é você ser morada de Deus. Cantar é fácil. Oitava acima, oitava abaixo. É fácil. Agora ser morada, querido, aí não é que não, é lá fora. Mas é que também. Sem o conhecimento da palavra de Deus, você não muda. Sem o conhecimento da palavra de Deus, você é primeiro ou a primeira a lembrar o erro do teu irmão. Mas com o conhecimento da palavra de Deus, você fala assim, cara, o meu defeito era maior do que o dele. Com o conhecimento da palavra de Deus, você não acusa ninguém, você não lembra os erros de ninguém. Sabe por quê? Porque se aquele que te perdoou lançou todos os teus pecados no mar do esquecimento e não se lembra mais dele, por que você não consegue liberar o perdão para quem te magoou? Sem o conhecimento da palavra de Deus, você acha que não é obrigado a perdoar, mas com o conhecimento da palavra de Deus, você sabe que se não perdoar, se não colocar uma pedra em cima do problema, querido, o inferno é certo. Você pode até escolher não conviver com pessoas problemáticas, mas Deus não te dá o direito de não perdoar. Você já parou para pensar como a falta do perdão é sério? Carlos, mas você não sabe o que ela fez. Você não faz ideia do que ele fez. E se Deus te culpasse por todos os erros que você cometeu? E se você chegasse diante de Deus e Deus falasse assim, olha, infelizmente você não vai poder entrar porque eu sei o que você fez. E porque você fez isso, você não vai entrar. Só que a gente não muda. A gente vem de um encontro cheio do Espírito Santo de Deus. Aí toda hora eu estou escutando, não, eu quero queimar. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Cara, o que é queimar para você? Porra, ficar aqui. Deus. O que é queimar para você? É ficar pulando aí embaixo. Queimar para mim é transformação, é mudança dia a dia, diária. Isso que é queimar para mim. Ter lenha para queimar para mim é isso. É toda hora. É uma
Porque aqui você dá o dízimo, mas lá fora você deve um monte de gente. Oh, Pai. Lá fora você só sabe levar vantagem. Você não admite perder. Eu não perco nunca. Eu só ganho. Só que para haver uma mudança no nosso caráter, não tem como, queridos. Não tem como. Não tem como ter mudança, ser transformado numa nova criatura sem adquirir o conhecimento da palavra de Deus. E não é ler só o que te interessa, não. Porque a maioria dos crentes hoje só lê o que interessa. Não, isso aqui eu não vou ler não, isso aqui é o Antigo Testamento, cara. Não vou não, também. Não tem nada a ver ler mais Antigo Testamento, não, passou. Só que você não vai conseguir ter uma compreensão total do Novo se você não conhecer o Antigo Testamento. Não tem como, e não é passar por cima não, cara. É entender. Você está falando, não, Rodrigo, o que mudou na tua vida quando você começou a fazer o seminário? Quantas coisas você achava que entendia, mas quando você sentou lá, caraca, eu pensava que era outra coisa. Sabe por quê? Porque Rodrigo chegou para mim, pô, cara, eu quero me encher mais de Deus. Rodrigo chegou para mim uma vez e falou, cara, eu preciso de mais de Deus. O que eu preciso fazer para ter mais de Deus? Você precisa estudar. Falei, Rodrigo, vai fazer um seminário básico de teologia. A tua visão faz isso aqui assim, ó. Faz isso aqui assim, cara. Abre o teu horizonte. Ser cristão, ser a imagem de Cristo, é se parecer com Ele. E para se parecer com Ele, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque Jesus disse para os fariseus: se vocês soubessem quem eu sou, vocês teriam conhecimento da palavra. Porque vocês não conhecem a palavra. Vocês dizem que conhecem, mas vocês não conhecem. Porque a palavra fala de mim. A palavra aponta para mim. De Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. O que a gente vai precisar? Ser perseguido para ter uma vida diferente? É isso que você quer? Porque toda vez que a igreja esteve relapsa, aí o que Deus faz? Para despertar a igreja? Perseguição. Perseguição. E hoje tem países onde irmãos nossos nesse momento estão sendo assassinados. Você já parou para pensar isso? Isso não é ficção não, cara. Isso é fato, é verdade. Tem países onde cristãos agora estão sendo assassinados pelo simples fato de professar a fé em Cristo. Nos países do islamismo, se você largar o islamismo para ser cristão, a tua família te larga, a tua família te abandona. Aí a gente aqui tem liberdade e a gente não usa essa liberdade. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.